Nordeste brasileiro, o que vem logo à sua mente quando pensa no Nordeste? No geral, temos duas grandes realidades e imagens passadas ou disseminadas, sendo que uma bem mais que a outra. De um lado, o Nordeste do povo sertanejo sofrido, da terra seca e improdutiva. Do outro, o Caribe brasileiro, o paraíso das praias, da cultura e das belezas naturais. Mas qual dessas duas imagens, de fato, reflete a realidade vivida pelo povo nordestense? Você já parou para pensar nisso? Te prometo que ao final desse vídeo você terá uma nova e verdadeira visão sobre o Nordeste brasileiro. Roda a vinheta! Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o espaço para você que gosta de viagens, aventuras, arquitetura, urbanismo, curiosidades geográficas, tecnologia, saúde, sexualidade, alimentação, enfim, aqui vamos descobrindo juntos tudo o que há de bom e possa tornar a nossa vida cada vez melhor e mais gostosa. Eu sou David Duan. Te proponho que hoje, nesse vídeo, juntos, a gente tente arrumar as coisas, ou pelo menos colocar as coisas em ordem, no que diz respeito à realidade ou pelo menos a imagem que a maioria das pessoas tem sobre o Nordeste. Se você ainda é uma dessas pessoas que pensam que o Nordeste é apenas cacto, seca, chapéu de couro, miséria, meu amigo, minha amiga, você está muito enganado e enganada, e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. São essas as duas grandes propagandas sobre o Nordeste. Uma muito positiva, outra nem tanto, mas ambas muito úteis para quem as propagandeia. Se o momento é de sensibilizar, comover, se fazer de coitadinho, angariar verbas e fundos para prováveis desvios posteriores, ou usar de xenofobia humilhando alguém para se sentir mais que o outro, entra em cena o Nordeste do cacto e do chapéu de couro. Mas se o momento é de escutar uma boa música ou curtir aquela festa popular, seja o São João, seja o Carnaval, ou desfrutar de belas férias naqueles belos cenários paradisíacos para postar fotos em redes sociais se exibindo, entra em cena o Nordeste dos Mil e Um Encantos, o melhor lugar do mundo. Eu te convido a ficar até o final do vídeo e eu vou te mostrar que essa ideia é fake e essa outra não só é verdadeira, como se desdobra em muitos outros aspectos positivos. Vamos agora às 10 curiosidades sobre o Nordeste. O povo nordestense possui mais água que o povo paulista. E quem disse que o povo nordestense tem menos água que o povo sulista ou sudestino? Se você ainda é desse tempo, atualize-se. De acordo com a Agência Nacional de Águas, atualmente o módulo Nordeste semiárido brasileiro, que abastece aproximadamente 23 milhões de pessoas, no momento da gravação deste vídeo, 19 de junho de 2021, está com quase 13 mil hectômetros cúbicos de água. Já o sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo e atende aproximadamente 7 milhões e meio de pessoas, está com apenas 456 hectômetros cúbicos de água. Muito pouco, não é verdade? Quando comparamos um com o outro, o sistema do semiárido nordestense está com quase 560 hectômetros cúbicos de água por milhão de habitantes, enquanto o sistema Cantareira está com pouco mais de 60 hectômetros cúbicos de água também por milhão de habitantes. Nas contas, isso significa que o povo nordestense está no momento com quase 10 vezes mais água que o povo paulistano. Isso não é só no momento, isso se dá quase que sempre essa disparidade. Pode até diminuir um pouco, mas no fritar dos ovos, o povo nordestense está sempre com água mais disponível que o povo paulistano.
O fato se torna ainda mais impressionante quando comparamos os números do sistema do semiárido nordestino, não só mais com a capital paulista, mas sim com a região metropolitana de São Paulo, que possui atualmente 22 milhões de habitantes, ou seja, quase a metade da população do estado, que está em 45 milhões, e possui vários sistemas de abastecimento de água, não só ou quase somente só o sistema, ou principalmente só o sistema Cantareira, como é o caso da capital de São Paulo, né? A região metropolitana possui vários sistemas de abastecimento. Como eu falei ainda há pouco, o sistema nordestino, do semiárido nordestino, dispõe atualmente de 560 hectômetros cúbicos de água para cada milhão de habitantes. Anota aí, aliás, você está vendo aí a conta, presta atenção. Enquanto a região metropolitana de São Paulo, com dados atualizados de hoje, que estamos gravando 19 de junho de 2021, dispõe de 1.040 hectômetros cúbicos de água para os seus 22 milhões de habitantes. Ou seja, na conta, a região metropolitana de São Paulo dispõe atualmente de 47 hectômetros cúbicos para cada milhão de habitantes. Ou seja, no final das contas, o povo nordestino, do semiárido nordestino, dispõe de quase 12 vezes mais água do que o povo da região metropolitana de São Paulo. E aí, quem sofre ou pode sofrer mais com falta de água? O povo nordestino ou o povo paulista? Me fala! Atualmente, a maior parte da população do Nordeste vive em grandes cidades, principalmente na faixa litorânea do continente. Então, a maioria do povo do Nordeste, sim, recebe a água, chega à maior parte do povo do Nordeste, ao contrário do que muitos pensam. Em se tratando do Nordeste como um todo, não só a região semiárida, o Nordeste como um todo, apenas 27% da população vive na zona rural. Ou seja, 73% do nordestino ou do nordestense vive em cidades que possuem sistema de abastecimento de água. Por outro ponto de vista, de toda a população do Nordeste, apenas 43% vive nessa região do semiárido nordestino, ou seja, na região mais seca, apenas 43%. E desses 43% que vive nessa região, 60% vivem em cidades, inclusive cidades grandes como Campina Grande, que dispõem de sistema de abastecimento de água, de fornecimento de água. Ou seja, na verdade, é pouca a população nordestina que não tem acesso à água potável, à água, porque de acordo com os números que eu apresentei durante este vídeo, a gente sabe que água existe. O que parece que não existe é vontade política de promover uma estrutura de distribuição dessa água. A origem do preconceito contra o Nordeste. Sobre o inapropriado, incoerente e sem sentido preconceito contra o povo nordestino, eu vou explicar para vocês agora como de fato isso começou. Foi no século passado, por volta da década de 1960, quando políticos, pasmem, do próprio Nordeste iam para o sul do país, para o eixo Rio-São Paulo, para Brasília, angariar fundos e verbas para supostamente salvar as vítimas, os pobres coitados, flagelados, miseráveis, que viviam no polígono das secas, sofrendo, com aquela sequidão do semiárido nordestino, mas na verdade eles usavam dessa imagem para conseguir verbas e desviar para projetos de interesse próprio. E bebiam muito nessa fonte e dava certo. Isso rendeu muito para os políticos nordestinos daquela época. Paralelo a isso, de fato, acontecia a migração, de fato, porque existiam muitos pobres no Nordeste, porque afinal de contas, esses pobres do Nordeste eram vítimas, na verdade, do nosso próprio sistema de colonização, que fazia realmente essa coisa do pobre, do rico, do preto, do branco, do índio, como todo mundo sabe. E claro, esses pobres oriundos desse problema da colonização, acabava que eles saíam, migravam do Nordeste em busca de novas condições e melhores condições de vida no eixo Rio-São Paulo, no sul do país. E quando eles chegavam no Rio e São Paulo, o que é que lhes restavam, tendo em vista que essa população do Nordeste, que
que migrava para o sul do país, era a população com baixa qualificação de mão de obra, com baixo nível de escolaridade, na sua maioria de cor, né? Infelizmente, naquela época, ainda hoje existe esse problema, mas de fato, na sua maioria eram pessoas de cor e acabavam que encontravam barreiras no eixo Rio-São Paulo, tanto para conseguir emprego como para se alocar socialmente, digamos assim. Inclusive concorriam em vagas de trabalho com estrangeiros, italianos, europeus em geral, que vinham para o Brasil e acabavam disputando com o povo do Nordeste daquela época. E acabava o quê? Para os estrangeiros ficavam as melhores funções e para o nordestino, né, que eu diferencio essa questão do nordestino e nordestense, esse nordestino, né, que é essa coisa caricata que todos traçam, lhe restavam o quê? As funções de pedreiro, as funções de empregada doméstica, de porteiro, ou seja, sempre as funções menos qualificadas e com menor remuneração. Isso tudo gerou, de fato, uma imagem, um estereótipo do povo do Nordeste como um todo, mas não, aquilo era só o povo nordestino que ia do Nordeste para o sul do Brasil naquela época e acabava tendo esse estereótipo. Mas o pior de tudo é que a cultura da época incentivava isso. Era a música, era a pintura, era a televisão, era o cinema, bebiam nessa fonte, inclusive de forma de comédia, para que então esse nordestino que morava no sul do país ficasse ainda mais estereotipado e ainda mais marginalizado. O pior de tudo, gente, é que hoje em dia, em pleno século XXI, a gente vê ainda elementos da nossa cultura, da mídia, bebendo nessa mesma fonte. Sem falar nos políticos que ainda bebem, mas artistas, novos artistas que acabaram de serem descobertos, bebendo nessa fonte terrível, usando dessa imagem do Nordeste, do cacto, do chapéu de couro, que muitas vezes não sabem nem o que é isso, já que isso é uma pequena parcela do povo do Nordeste que tem acesso, que é lá no sertão, e a maioria do povo do Nordeste mora no litoral. Mas muitos artistas, novos artistas, bebem nessa fonte a fim, da mesma forma que os políticos do passado queriam comover o povo do Sul e o povo do país inteiro em seu próprio benefício. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, gente, com isso, não tem sentido nenhum ainda na época de hoje se manter esse preconceito. Mesmo pegando esse estereótipo do povo nordestino, isso é a minoria diante de toda a população da região Nordeste. Fluxo migratório reverso. Fluxos migratórios sempre existiram, existem e sempre vão existir. Afinal de contas, é algo absolutamente normal, as populações vêm e vão, as pessoas mudam de lugar, não é verdade? Mas o fato que eu quero chamar a atenção, que é uma das nossas curiosidades desse vídeo, é que se na década de 1960, principalmente 1950, 1970, o fluxo migratório no Brasil era muito forte, nordestinos iam para o Sudeste, sudestinos iam para o Nordeste, iam para o Sul, sulistas iam para o Sudeste, o povo do Centro-Oeste iam para o Norte, o povo do Norte ia para o Sudeste. Existia essa migração tão intensa dentro do nosso país. Hoje parece que a coisa mudou, principalmente a favor do Nordeste. Se antigamente o Nordeste enviava aquele povo caricato nordestino, né, que as pessoas tanto traçaram e traçam até hoje, lembrando que eu costumo chamar o povo do Nordeste nordestense, exatamente para se livrar desse estereótipo, né, que foi criado em cima do nordestino. Mas, se antigamente o Nordeste enviava o nordestino, coitadinho, para o Sudeste, para o sul do país, hoje o Nordeste está recebendo esse povo de volta. Segundo os últimos 2 censos do Brasil, o nordestino está regressando para o Nordeste, enviando pouco ou quase nenhum nordestino para o Sul e Sudeste. E o melhor, junto com os nordestinos de volta para o Nordeste, estão vindo sulistas e sudestinos para habitar o Nordeste. Só que existe uma coisa muito interessante acontecendo. Se antigamente o Nordeste enviava habitantes com baixa qualificação de mão de obra, com problemas sociais, como a gente já tratou ainda anteriormente aqui nesse vídeo, hoje está sendo bom porque
Essas pessoas que estão vindo habitar o Nordeste estão vindo com a carga intelectual muito alta, com a força de mão de obra muito mais qualificada, inclusive muitos aposentados vindo desfrutar no Nordeste uma melhor qualidade de vida. Ou seja, parece que alguém saiu ganhando e não foi o povo do Sul e Sudeste, não. O Nordeste hoje está recebendo uma categoria muito melhor de habitantes que, de fato, acabam acrescentando e agregando muito valor ao virem morar no território nordestino. A maior e melhor proximidade entre capitais e menor distância a países clientes. São 9 estados com quase 3.500 quilômetros de litoral mais bonito do Brasil, um dos mais belos do mundo. Muito sincretismo religioso e cultural fazem do Nordeste, sem dúvida, o pedacinho de terra mais interessante do Brasil, não é verdade? Mas o fato que eu vou chamar a atenção de vocês, que é uma das curiosidades do nosso vídeo, é a proximidade de 6 grandes cidades, 6 grandes regiões metropolitanas do litoral do Nordeste, que são, subindo, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e a cidade do interior, Campina Grande. 6 regiões metropolitanas que agora, com todo esse boom de desenvolvimento que está acontecendo no Nordeste desde os anos 2000, existe sim um beneficiamento muito interessante entre elas. As menores distâncias entre capitais de todo o Brasil está aqui no litoral do Nordeste. De João Pessoa para Natal, de carro, são apenas 180 quilômetros, em linha reta 150 quilômetros. De João Pessoa para Recife é ainda menor, pasmem, são apenas 100 quilômetros em linha reta ou 120 quilômetros por estrada. Isso é algo muito atípico e benéfico, mas em se tratando de todas essas 6 cidades que eu mencionei, isso traz uma série de benefícios. É como se está de fato acontecendo um processo de conurbação, né? Estão surgindo aí megalópolis ao longo desse litoral que favorece turismo, principalmente, que é a grande vocação do território nordestino, favorece a economia como um todo, indústria, saúde, enfim, a população do Nordeste, de fato, enriquece cada vez mais com esse processo que está ocorrendo. Além da proximidade entre essas regiões metropolitanas, eu gostaria de destacar aqui também a proximidade do litoral do Nordeste ao continente africano, por exemplo, e ainda a proximidade também aos principais clientes do Brasil no quesito exportação, como a União Europeia e Estados Unidos, com exceção da China, na verdade. Você já parou para pensar se por acaso o destino do comércio, da indústria, da economia brasileira tivesse sido pouco diferente? Em vez de ter ido esse centro econômico e financeiro do Brasil para o eixo Rio-São Paulo e Brasília, tivesse permanecido no Nordeste. Como todo mundo sabe, a primeira capital do Brasil foi no Nordeste, que foi Salvador. Já pensou se o centro econômico, financeiro e industrial do Brasil tivesse permanecido no Nordeste? Será que o destino não teria sido outro? Será que no Nordeste estivessem localizados os principais portos, os principais aeroportos, as principais indústrias? Será que não foi um equívoco virar o centro econômico e financeiro do país para o eixo Rio-São Paulo na época por conta do advento do café? Porque o que aconteceu foi que na época colonial o foco era a cana-de-açúcar que estava no Nordeste. De repente, o foco se tornou o café, as pedras preciosas das Minas Gerais, e com isso desviou-se o foco econômico, financeiro e industrial do Brasil para o eixo Rio-São Paulo, que a industrialização surgiu exatamente na época do ápice do café. Será que se tudo isso tivesse permanecido no Nordeste, acredito certamente que o destino do Brasil hoje estaria sendo outro. Afinal de contas, a localização geográfica do Nordeste, a biodiversidade do Nordeste, a beleza do território do Nordeste em termos de turismo, somando tudo isso com a proximidade aos principais clientes do Brasil, essa conta definitivamente é muito positiva. Além disso, essa proximidade entre as cidades, as capitais do Nordeste, as cidades litorâneas do Nordeste estarem tão próximas umas das outras, beneficia principalmente, uma das coisas principalmente beneficiadas é o turismo, porque afinal de contas, um turista que vem para o Nordeste, ele em poucos dias, ele consegue conhecer várias capitais. Como eu sempre indico para as pessoas que querem conhecer o Nordeste, eu falo, vá até João Pessoa, que fica no ponto extremo oriental das Américas, onde o sol
nasce primeiro, e de lá você consegue ir até de carro para Recife, para Natal, para Campina Grande, para Maceió, até para Fortaleza ou Salvador. Você volta para João Pessoa e pega o voo de volta para a sua terra, não é muito bacana? Então isso é uma das coisas muito importantes do território nordestino, é exatamente essa proximidade entre os principais destinos turísticos da região. O maior potencial eólico e solar. Energia eólica, ventos. E ventos é uma das características principais do território nordestino, não é verdade? Então, claro, os números tinham que realmente ser muito positivos para o Nordeste no quesito energia eólica. E eles são 80% de todos os parques eólicos do Brasil estão situados no Nordeste. 85% de toda a produção de energia eólica do Brasil estão no Nordeste, ou seja, além de terem mais parques eólicos no Nordeste, esses parques são mais eficientes do que o restante do Brasil. E o detalhe, 8,5% de toda a energia produzida no Brasil é originada da energia eólica produzida no Nordeste. E sobre a energia solar brasileira, quando se fala de sol, já sabemos qual é a região que tem maior potencial sem muito esforço, não é verdade? Sim, o sol é amigo do Nordeste, ao contrário do que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, pensa, não é verdade? E olha só, é no Nordeste que o sol tem o maior poder, a maior capacidade de se transformar em energia elétrica. O maior corredor de mobilidade elétrica. E por falar em energia limpa, vale a pena destacar aqui entre as nossas curiosidades o corredor de mobilidade elétrica que está sendo construído no litoral do Nordeste, ligando 6 capitais e mais de 70 municípios, numa extensão total de 1.100 quilômetros. Um verdadeiro corredor verde, onde as pessoas poderão transitar entre essas capitais do Nordeste com carros elétricos, sem se preocupar com questão de postos para recarga. Serão as cidades de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Não é muito importante isso? Tudo isso investindo em busca da tão sonhada descarbonização da nossa sociedade em termos de transporte. O maior parque tecnológico do país. E fica em Recife, o maior e mais importante parque tecnológico do Brasil. O Porto Digital de Pernambuco é conhecido como Vale do Silício do Nordeste, porque, além da tecnologia, é considerado um polo de inovação, abriga uma série, várias incubadoras de negócios, centros de pesquisa, instituições de ensino e grandes empresas. Com diversas startups instaladas, além de várias empresas de pequeno, médio e grande porte, o Parque Tecnológico conta com milhares de profissionais. Várias multinacionais também estão lá, como a IBM, Microsoft, Samsung, Unilever e diversas outras empresas estão também alocadas ali naquele espaço. Ao todo, são em torno de 300 empresas dentro do Porto Digital de Pernambuco. A melhor capital é o extremo das atenções. Um dos destaques, como curiosidade aqui no nosso vídeo, é a cidade de João Pessoa, a capital da Paraíba. Isso mesmo, é onde o sol nasce primeiro em todo o continente americano, porque ela está localizada lá, no ponto extremo oriental das Américas, e é lá onde o sol toca primeiro o continente americano. Mas isso não é o principal. O principal fato dela estar como destaque é que João Pessoa desponta atualmente como a queridinha do Brasil em termos de turismo e também de moradia. Muita gente está querendo morar em João Pessoa e o número de pessoas que estão chegando para morar na cidade de todo o Brasil é enorme. E agora, por que será? O turismo de João Pessoa, digamos, está sendo sustentável. Não é como foi na maioria dos casos das outras capitais do Nordeste, que foi, digamos, sem planejamento. João Pessoa foi um turismo, está sendo um turismo, tudo bem, um tanto tardio, se comparando a Recife, a Fortaleza, Salvador, porém é um turismo mais consciente, mais inteligente e sustentável. A cidade desponta aí
com uma consciência ambiental como exemplo, fazendo escola para o Brasil. E como um dos principais destaques, dentro desse destaque, eu gostaria que seriam vários para se falar da cidade de João Pessoa. Mas eu vou destacar a lei estadual que proíbe edifícios na beira-mar de João Pessoa. Como nós vemos na cidade, a beira-mar ela é composta totalmente por edifícios baixos. Como podemos observar nessa imagem, a cidade de João Pessoa possui uma orla, digamos, bastante ordenada. Existe uma lei estadual que proíbe a construção de edifícios altos na primeira quadra, na segunda e na terceira, sendo permitido que aumente a altura dos prédios conforme vai se avançando nas quadras para dentro da cidade. Ou seja, o que a gente vê aí é uma cidade como se fosse em forma de escada. Exatamente, é como se fosse uma escada. Os edifícios vão aumentando conforme vai se entrando na cidade. Os benefícios são muitos. Vamos pegar, por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. O que vemos lá é um paredão de edifícios na beira-mar e aquilo causa uma série de problemas que não acontecem em João Pessoa, como, por exemplo, o sombreamento da areia da praia. Com isso, aumenta a proliferação de germes e bactérias naquela areia pela ausência de incidência dos raios solares. Consequentemente, uma cidade que tem muitos edifícios na orla, aumenta-se o trânsito, aumenta-se a poluição visual, aumenta-se a poluição sonora, aumenta-se a poluição sanitária e nada disso João Pessoa tem, porque na orla de João Pessoa somente casarões e alguns poucos edifícios, todos com no máximo 3 andares. Não é muito bacana? Toda cidade do Brasil deveria seguir esse exemplo. Claro que agora é tarde, né? Porque a maioria das capitais estão repletas de edifícios altos na orla. E João Pessoa, mesmo assim, mesmo com essa proibição, olha que coisa interessante. João Pessoa é uma das cidades que constrói os edifícios mais altos do Brasil. A especulação imobiliária lá é gigantesca. Temos edifícios lá em João Pessoa com mais de 50 andares. Entre os 10 edifícios maiores do Brasil atualmente, alguns estão em João Pessoa. Não é muito interessante? Por isso, João Pessoa é um dos destaques na nossa lista de curiosidades sobre o Nordeste brasileiro. Teoria de Einstein foi confirmada no Nordeste. E foi na cidade de Sobral, no Ceará, que uma equipe internacional de cientistas confirmou a teoria da relatividade de Albert Einstein. O fato aconteceu durante um eclipse solar, numa manhã ensolarada, com a utilização de uma série de equipamentos. Confirmou-se então que, de fato, a matéria curva o espaço. E por coincidência, falando em Sobral, é também na cidade de Sobral que atualmente a gente verifica o melhor índice na educação básica de todo o Brasil. As frutas do Velho Chico. Sobre a magnitude do Rio São Francisco, todo mundo já sabe, afinal de contas, trata-se de um dos principais rios de toda a América do Sul. Ele passa por mais de 500 municípios, sendo um dos principais ou principal meio de sobrevivência de várias populações ribeirinhas. Mas o que eu quero destacar aqui, nesse vídeo, dentre essas curiosidades sobre o Nordeste, é que a região do Vale do Rio São Francisco se tornou a principal produtora de frutas tropicais do Brasil, sendo inclusive bastante exportadas as frutas que ali são produzidas. Mas o mais interessante, pelo menos que eu acho, é que ali nas regiões de Petrolina e Juazeiro está sendo bastante difundida e desenvolvida a fabricação de vinhos. É verdade, o Brasil está ganhando muito nome lá fora através dos vinhos que são originados da produção de uvas lá do Vale do Rio São Francisco. E aí, gostou do nosso vídeo? Essas foram as principais curiosidades sobre o Nordeste que pelo menos eu elenquei para vocês. Mas claro que tem muitas outras. Então, o que é que está esperando? Compartilha este vídeo, passa já para os teus amigos e familiares, tá bom? E aproveita, deixa aqui embaixo o teu comentário, eu quero te conhecer. Deixa aí o que é que você achou, inclusive com indicações sobre temas para os nossos próximos vídeos e também lugares que eu posso conhecer, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijo, valeu!